Então, boa noite a todos. Vou iniciar aqui a apresentação. Meu trabalho ele fala sobre a corrosão no espaço anular de dutos flexíveis e também os desafios, né, tecnológicos no cenário de águas profundas no Brasil. Já trouxe aqui logo de cara uma fotinho, né, uma imagem de um flexível que ele sofreu, né, um dano por essa falha, né, de corrosão. A gente vai entender mais à frente o que aconteceu com ele, mas basicamente os cabos, os arames de aço, desculpa, eles foram danificados por fragilização. Vamos lá, minha agenda, né? Então, motivação e objetivos, falar um pouquinho do pré-sal, das estruturas dos dutos flexíveis, vou dar o destaque ao espaço anular, que é onde ocorre principalmente, né, essa corrosão dos flexíveis, os tipos de corrosão, mas claro, dando destaque para a indústria do petróleo, os métodos de prevenção e as novas soluções que estão ocorrendo aí no mercado e as tecnologias. Motivação e objetivos, né? Claro, a grande demanda por derivados de petróleo e gás por toda a indústria mundial, o investimento em novas descobertas de poços e explorações em lâminas d'água cada vez maiores, né? Atingindo a camada de pré-sal. Ao atingir o pré-sal, aconteceu que foi necessário, né, a Petrobras, junto com universidades e instaladoras que atuam aqui no Brasil, investirem muito em pesquisas e em tecnologia, porque ao atingir aqui o pré-sal, as cargas, né, nos flexíveis aumentaram muito, as temperaturas lá no leito ficaram menores e a gente acabou encontrando, né, os contaminantes conhecidos como os contaminantes, por exemplo, H2S, CO2, que são extremamente corrosivos. Então, durante essa exploração, a gente aumentou muito mais o uso desses dutos flexíveis, multicamadas, e essa utilização deles foi muito mais pelas suas características técnicas, que seria resistir às altas pressões internas, às elevadas profundidades, então tudo dentro, né, do que o pré-sal exige, e claro, pela sua facilidade de logística e armazenamento, que a gente coloca na bobina, deixa lá na base, né, então ocupa pouco espaço, e o principal aí que a gente consegue reaproveitar. Um poço parou de produzir, se claro ele tiver com viabilidade técnica, ele pode ser utilizado em outro poço. Então, as diversas formas de corrosão que começaram a atingir os flexíveis trouxeram até a dúvida, né, da utilização deles no pré-sal, mas as pesquisas, né, começaram a se direcionar para esses fatores críticos e tornou de extrema importância conhecer como ocorre e como se evita essa corrosão. Claro, para a gente maximizar a vida útil do flexível. Há casos, tá, que a Petrobras acaba recolhendo dutos com 2, 3 anos de uso, e eram dutos eram flexíveis, né, projetados para operarem aí por 20 anos. Então, o prejuízo é grande. Só uma passada rápida, né, aqui no pré-sal, é uma formação, né, geológica coberta por 2.000 metros aqui de sal marinho, nessa região, e eu não estou com um point aqui, eu estou achando que eu estou apontando, eu não estou, nessa região. Vou trazer em destaque, tá, a Bacia de Santos, ela hoje é 3 vezes maior do que a Bacia de Campos, que foi um tempo aí a nossa maior joia, né? Trago também o campo de Búzios, que tem batido diversos recordes. Esses poços localizados no pré-sal possuem grandes acumulações de óleo leve, de excelente qualidade e alto valor comercial. Quando eu falo em óleo leve, eu falo do grau API, que é aquela escala, né, que define a densidade relativa do óleo, que quanto maior o grau, mais leve ele é e, consequentemente, maior é o seu valor de mercado. E esse valor de mercado e também a grande quantidade de óleo que a gente tem disponível é o que faz, né, que mantém o interesse comercial para continuar realizando essa exploração. Estrutura dos dutos flexíveis, eu vou falar aqui bem rápido. A Jaque trouxe aí como smoothbore,
e Hagbor. Eu trouxe aqui mais em português mesmo, eu trouxe linhas com costura e sem costura. Aqui eu vou focar na linha sem costura, que possuem diversas camadas, né, que é o flexível mais utilizado nos rises e nos flowlines. E, enfim, são diversas camadas em contato umas com as outras, e nelas são permitidos movimentos, e cada uma tem uma função distinta para a operação. Basicamente, a carcaça aqui metálica é da resistência ao colapso, a barreira polimérica, desculpa, ela exerce, né, a barreira física e química do líquido, dos componentes, né, que estão internamente de sair e os externos para entrar. A armadura de pressão, que é responsável por suportar as pressões internas do duto. Temos também aqui no número 4, né, a fita anti-fricção, que é para evitar o atrito entre as camadas de aço, basicamente. A armadura de tração, que são essas duas camadas de aço aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, né, que ela está aqui, cada uma em uma direção diferente, distinta, e elas variam aí entre 35 e 55 graus do eixo do tubo. Elas são assim, né, nesse posicionamento, para que o duto, ele resista, né, aos carregamentos. Essa é a camada que mais é exigida nos rises, por exemplo. E, enfim, aqui o último, a capa externa, que ela protege contra abrasão durante carregamento, que a gente passa por diversas calhas, até da base pro PLSV, por exemplo, e durante o lançamento, que a gente passa pelos tensionadores, e até pelo próprio TDP, quando a linha está em catenário. Em destaque aqui, né, o nosso espaço anular, que é a região entre a barreira de pressão interna e a capa externa. Ele é composto principalmente pelo aço carbono, das armaduras de pressão e tração. Durante a fabricação, esse espaço é ocupado por ar e óleo lubrificante, porém, quando começa a operação, o transporte dos fluidos, né, a alta pressão, ocasiona a permeabilização dos gases por difusão, e líquidos também, caso tenha alguma ruptura da capa externa, e gases como entra água, entra CO2, metano, etano, H2S, e isso faz com que esse ambiente fique extremamente corrosivo e reduz bruscamente a vida, né, desses componentes metálicos. Só uma curiosidade, essa difusão, essa permeabilização, ocorre também nas garrafas PET, quando a gente tem refrigerante, por exemplo. A gente sempre fala que a de vidro é mais gostosa, né? Porque tem mais gás, enfim. É muito o que ocorre ali na garrafa PET. É bem próximo, só para entender esse movimento. Tipos de corrosão, a gente tem diversos tipos, eu não vou me alongar a ficar explicando cada um deles, eu vou falar dos principais. A corrosão, enfim, é uma deterioração de um material metálico, devido à interação, pode ser química, eletroquímica, entre esse material e o meio em que ele está. A gente fala muito que é como se o material estivesse voltando para o que ele é encontrado na natureza. Aqui é uma chapa sem corrosão, por exemplo, uma corrosão uniforme, que ocorre da mesma forma, né, em toda a extensão. A principal aqui é a purpite, ou pontiforme, que ela ocorre em determinados pontos da chapa, e ela tem um diâmetro muito menor do que sua profundidade. A gente vai ver um exemplo já aplicado no duto mais para frente. E aqui também muito importante, que a gente vai gravar aqui, que a gente também vai ver lá na frente, que é o imploramento pelo hidrogênio, que é o hidrogênio atômico, né, que se transforma em hidrogênio molecular, e ele gera um aumento da pressão no sistema, aí acaba formando bolhas na superfície, né, que é o próprio empolamento, né, do metal. Continuando, né, a corrosão, mas já classificando pelo mecanismo, a gente tem diversas corrosões dentro dessa classificação.
tem por frestas, tem por erosão. Um importante que eu não citei aqui, mas vale falar um pouquinho dele, pelos dutos onshore, talvez seria a corrosão galvânica, que é contato de dois materiais metálicos distintos, né? Então, com potenciais diferentes, então talvez seja um duto onshore como suporte. Mas, voltando aqui ao que está na apresentação, né, no caso, a corrosão eletroquímica. Para que essa corrosão aconteça, ela precisa, né, é necessário que exista a presença de 4 elementos, então isso a gente vê muito no flexível quando está instalando. A instalação lá de anodo, né? Então, aqui a gente consegue ver esse esquemático, como funciona. O anodo é onde ocorre a reação, aqui representado pelo zinco, ele é o polo negativo, o cátodo pelo cobre, é o polo positivo. A gente tem um meio que é o eletrólito, que é o meio condutor, que no lançamento a gente está representando a água do mar, né, que seria a solução salina, e a ligação elétrica, que é para onde os elétrons são conduzidos, né? Eles sempre vêm aqui do anodo em direção ao cátodo, e esse acúmulo de elétrons gera um potencial elétrico, né, que passa daqui para cá, provocando o fluxo de cargas através dessa ligação, e que ele é neutralizado aqui pelo eletrólito. Agora, vamos falar das principais, né, corrosões que podem ocorrer no flexível, muito mais do que eu falei lá, né, no espaço anular. Então, relembrando aquele ambiente extremamente corrosivo, as cargas que o flexível está suposto, né? Então, a gente começa aqui a falar mais especificamente das corrosões que ocorrem neles. Então, corrosão sob tensão, SCC, que é o Stress Corrosion Crack, que é o aumento, né, de trincas no ambiente corrosivo. Ele leva ao rompimento repentino dos metais, é muito mais porque essas trincas, elas não são visíveis, elas estão sempre escondidas e ela está ali sujeita a um rompimento iminente e acontece de uma hora para outra. Então, nem sempre em inspeção ali visual a gente vai conseguir identificar. Ocorre uma rápida propagação desse fenômeno, principalmente a altas cargas de topo, e devido à profundidade, né, a gente está sempre ali com altas cargas de topo. Esse fenômeno ele é causado pela mistura, né, ali são extremamente responsáveis, né, a água do mar, o CO2, as tensões, e essas tensões elas podem até ser as tensões residuais de fabricação, porque os arames são conformados, né, ali a frio, então fica ali uma tensão residual. E, além disso, também as tensões impostas pela plataforma, que ela está sempre elaborando um passeio, né? Ela não está ali parada numa mesma posição. Então, isso acrescenta mais uma tensão aí no flexível. Aqui a gente tem umas imagens, né, mais micrografadas dela. Aqui a gente já tem um exemplo do que aconteceu e até a imagem que eu abri aqui, a apresentação, trazendo as falhas. Aqui, as trincas, né, se propagaram de forma elevada, né, devido à tensão muito alta, gerando colapso. Aqui, no caso, conseguiram recolher o flexível antes do colapso total, e os arames estão parcialmente rompidos, então ele deve estar na base, sendo dessecado, para poder avaliar o que aconteceu. Essas aqui são a ruptura inicial, né, onde começam as falhas, mas ela nem sempre está aqui na frente, ela pode estar escondida, então nem sempre ela está visível, né? Trinca induzida por hidrogênio, o RIC. O hidrogênio, por ele ser o menor elemento da tabela periódica, né, ele tem fácil difusão, então ele consegue atravessar o metal e ficar dentro da estrutura metálica. Então, o hidrogênio, quando combinado, lembra quando eu falei lá atrás do empolamento, né, por hidrogênio, ele pode entrar nos vazios da estrutura metálica e causar trincas, e ele também pode gerar o empoleiramento, causar bolhas, que aqui eu chamo. Então, essa trinca,
a característica dela é ser paralela ao carregamento, então, nessa imagem, o carregamento estaria aqui nessa direção. Deixa eu tirar daqui, acho que está aparecendo aqui. E o material, né, ele acaba sofrendo uma fratura frágil abaixo do limite elástico do aço. A corrosão por ácido sulfídrico, H2S, ela também é uma corrosão sob tensão, é uma fratura frágil, caracterizada pelo trincamento sob combinação de uma tensão de tração e corrosão na presença de água contendo H2S. Ela produz um filme, né, de sulfeto aqui na superfície do metal, e ela é como aquela corrosão por pitch que eu havia explicado. O diâmetro é menor do que a profundidade, e a característica dela é que ela é transversal ao carregamento e ao arame. Então, nesse caso, a carga estaria nessa direção. Falando sobre os métodos de prevenção, para eu não me alongar muito devido ao tempo, os principais, né, quanto ao flexível para a instalação, é a proteção catódica, anódica, os revestimentos anticorrosivos, as próprias pinturas nos equipamentos, a limpeza interna por PIG, até a Jaque acabou puxando um pouco esse assunto. Outro principal, até para os poços, né, a utilização de inibidores de corrosão, que são substâncias orgânicas e inorgânicas que evitam ou diminuem, né, os processos corrosivos. Falando da inorgânica, no caso, né, por exemplo, ela deve ser capaz de oxidar ali o metal, né, ali o material, formando tipo uma camada passiva sobre a superfície. Então, falando das novas soluções e tecnologias, deixa eu botar aqui no cantinho. A gente tem aqui as ligas e os compósitos. Então, falando em novas soluções, muitos estudos hoje são desenvolvidos para identificar, né, o alagamento do anular, desenvolver novos materiais, novas formas de fabricar, né, a linha e diminuir esse efeito corrosivo. Então, entre eles tem a liga, que são aços de liga com menor dureza e menor teor de carbono, que evita, né, a deteriorização em meios ácidos, são os chamados ácidos Surservice. Tem os compósitos, ele ainda não está sendo comercializado, mas a ideia principal é substituir as carcaças metálicas por um compósito polimérico, que gera redução de carga, ele reduz, né, a permeabilização dos gases e diminuiria aquela falha por HEC e SSC. Agora, uma tecnologia muito utilizada nos flexíveis, que é o sistema MODA, ele tem sido muito útil, que é o monitoramento óptico direto nos arames. Ele monitora as tensões em cada arame. Então, o que acontece? A gente tem uma fibra ótica, não sei se dá para ver aqui, dá, que a fibra ótica está conectada em todos os arames, então ele identifica as rupturas. Então, através dessa janela, né, a gente remove, conecta um software no computador e ele traça para a gente um gráfico computacional e ele identifica, né, se tem alguma armadura rompida ou não. Outra solução que é bem nova, não sei se todo mundo que tem contato com instalação chegou a ter contato com, é o sistema Spire. Ele é dividido em 2 sistemas em um único conector. E diferente do Moda, que o Moda é só na extremidade topo. Aqui ele está em todos os conectores. Então, ele monitora o alagamento, nesse caso, do anular. Então, ele tem 2 sistemas. Um é de inspeção visual, feita pelo ROV. Então, por exemplo, aqui é o anular com a indicação de que ele está estanque, né? Está seco. Então, o visor fica branquinho. E quando ele está alagado, tem uma reação química que o visor fica amarelado e com um pouquinho de água aqui, como se fosse quando a gente faz uma obra em casa que tem aquele nível, é como se fosse aquela aguinha ali do nível. E aqui a gente tem a parte que é através de impedância, meu mouse travou, através de impedância elétrica, que é esse cabo, que aí ele auxilia o ROV, né, via ultrassom, a monitorar o status de alagamento do anular. Pode acontecer, de repente, dele romper aqui, ser um falso alagamento, e aqui a gente consegue ter a prova real desse alagamento.
Outra solução, mas já é bem antiga e bem utilizada, que é a inspeção Neptune. Ele detecta, né, o alagamento do anular, ele é muito utilizado não só nos flexíveis quanto nos rígidos. É uma ferramenta de ultrassom, mas ele tem um porém que a gente precisa abrir uma vala no leito, porque essa ferramenta precisa desse espaço para trabalhar, e para abrir vala, às vezes, a gente precisa de 1, 2, 3 dias de PLSV, então custa caro, né, para abrir um buraco ali, uma vala no leito. Então, ela não é tão prática, né? A gente precisa de uma preparação anterior. A conclusão é que, assim, a gente tem toda a indústria, né, tanto Petrobras quanto instaladoras, eles têm feito esforços, né, para estudar e pesquisar, identificar os potenciais de falha, determinar ações que evitem essa ocorrência. Já evoluímos muito na tecnologia e em soluções. Tem algumas outras que eu também não pude trazer foto aqui, porque, enfim, devido à patente, não saberia se eu poderia mostrar aqui, mas, enfim, temos muitos estudos, muitas tecnologias, mas, mesmo assim, ainda somos muito carentes de algo mais prático, algo que não, enfim, que tenha uma capacidade, né, de monitorar esses flexíveis constantemente, acredito. E, enfim, a gente ainda está bem carente, mas isso, daqui a alguns anos, né, a gente vai continuar, a tendência, né, continuar investindo nessas tecnologias, porque a relação custo-benefício ainda é muito vantajosa, e a tendência é que a gente continue explorando mais e mais aí o pré-sal e camadas mais profundas. E é isso, galera. Obrigada.